Chegou o dia 25 de abril de 2024, a data do desaparecimento do Flash, o famoso jornal do futuro de The Flash. Sério, pra quem é fã da série e entende a história além do entretenimento, todos esses pontos em vários filmes e séries que envolvem passado, presente e futuro, cada vez que a tal data se concretiza é algo muito marcante de se comemorar, e que muitas vezes remete a algo na nossa vida. Então se você crê que algo bom pode acontecer ainda nesse dia, olha pra cima ou fecha os olhos, agradeça por mais um dia de vida, agradeça a sua rotina, educação, suas condições, pois mesmo que a crise simboliza a destruição de universos, estamos aqui comemorando essa chegada desse momento tão esperado por anos. Então, como comemoração, eu vou explicar mais uma vez o desaparecimento do Flash, o que significa o jornal que o Towne sempre ficava checando. Então, por favor, fortaleça bastante esse vídeo, compartilhe o máximo que você puder e vamos apreciar a Crise nas Infinitas Terras original de 2024. O primeiro jornal que vemos é escrito pelo jornalista Evan Gibson, que escreveu a matéria do desaparecimento do Flash em 25 de abril de 2024. E é esse jornal que o Towne sempre estava checando, só que é algo muito confuso e misterioso, porque esse jornal não diz as mesmas coisas que os outros. Um jogo mortal aconteceu no principal ponto de trânsito em um local secreto neste mês, com um pouso perto de onde especialistas supervisionavam a destruição total de estoque tóxico onde estavam hospedados, disseram fontes na noite de terça-feira. Um ataque com foguete na cidade portuária Central City caiu a cerca de 500 metros do hotel usado pela missão conjunta dos organizadores, disseram as fontes ao jornal sob condição de anonimato. O observatório disse que esse foi o primeiro ataque de insurgentes na área controlada por forças antigovernamentais. Estava um pouco perto demais para ser controlável, o Flash disse aos relatórios. Foi diferente dos incidentes anteriores em Starling City, que também foram desviados. O Flash disse que 3 foguetes atingiram a cidade, quase matando um motorista de táxi e ferindo outras 6 pessoas que estavam no local. Felizmente, qualquer crise mortal foi evitada. O Flash também é improvável que Central City, que exerce poderes de veto com o Conselho de Segurança e é o aliado político mais próximo da cidade, que apoia sanções contra o terrorismo. O acordo evitou a ameaça de Central City pelo Flash, que quase matou centenas de pessoas nos arredores da cidade. O último relatório de progresso emitido pela missão conjunta disse que os líderes enviaram 6 remessas, totalizando cerca de 35% do estoque total acumulado pela missão conjunta. Na semana passada, eles erraram o objetivo de destruir uma dúzia de hangars e destruir instalações de produção. Também é provável que a ferrugem cumpra o prazo deste mês para neutralizar todos os excessos de produtos químicos, disseram as fontes. O custo da operação chegou a centenas de milhões de dólares. Quanto mais tempo demorar, mais caro se tornará para a comunidade internacional, que paga a conta, além de uma longa lista de finanças. Então, esse jornal não se refere à crise nas Infinitas Terras, e sim uma crise de ataques antigovernamentais. Eu posso estar errado, pessoal, por conta da tradução, eu traduzi manualmente, ok? Acertando as palavras, mas mesmo assim, fica só um pouquinho difícil a contextualização. As forças antigovernamentais estavam atacando Central City, além de já atacarem Starling City. O Flash conseguiu evitar boa parte desses ataques, mas diz que ele também quase matou mais pessoas. Que mesmo que o Flash e Central City jamais apoiariam o terrorismo, aconteceu alguma coisa, fizeram alguma coisa com o Flash, pegaram ele ou ele se entregou, dado como desaparecido. Eu acho que eu posso estar muito errado na parte que o Flash obviamente sem querer machucou outras pessoas durante o ataque, mas que essa é uma crise, é um futuro onde o Flash desaparece. E por que o Towne ficava convicto com esse jornal, sendo que não foi o que aconteceu antes dele ficar preso no passado? Pois como sabemos, o Flash e o Flash Reverso desaparecem da crise nas Infinitas Terras viajando no tempo para o ano 2000. Será que essa crise de terrorismo era um futuro antes da crise do Anti-Monitor, podendo ser uma predestinação ou de outra linha do tempo? Porque depois a matéria muda conforme o Barry e a Iris vão se aproximando. Agora que eu pensei melhor, possa ser que seja isso. O jornal original mesmo é escrito pela Iris West. Aí, com o deslocamento sobre o destino do Flash, quando o Towne reacendeu a chama apagada, trouxe o Flash intencionalmente de volta em 2013, possa ser que a Gideon, a força de aceleração, tinha um destino predestinado diferente do destino original para esse Barry. Então, o Flash alternativo tinha esse possível destino sobre os ataques antigovernamentais. Além de que ele cresceu com a Iris, são irmãos e não ficariam tão facilmente juntos. O que depois acontece, mas primeiramente não era simplesmente isso. Talvez um futuro possível muito forte, onde talvez o Wade foi além com seus experimentos ilegais com meta-humanos. Então assim, isso é bem mais misterioso do que aconteceu com o Flash original. Como a linha do tempo estava cruzada, ainda era alguns acontecimentos da linha do tempo original puxados mais cedo. Não todos, mas alguns.
Possa ser que na verdade o jornal original é esse mesmo do Eva, na linha do tempo original, e é um futuro fortemente destinado ao Flash antes de estar com a Iris, antes de conhecer o Eobard Town. O Flash iria desaparecer originalmente mesmo e ninguém nunca saberá o que aconteceu. Ele recebeu os poderes, agiu como Escarlate, experiente, foi o herói de Central City, de Starling City, mas desapareceu nesse ataque terrorista. Concluindo, podemos encarar como sendo alguma dessas duas coisas. Era o destino do Flash original, o desaparecimento original mesmo, esse futuro onde ele podia até conhecer a Iris, mas não ficaram juntos. E ele não criou a rivalidade com o Flash Reverso ainda, a tempo. Ou era um destino pro Flash alternativo que surgiu de forma intencional do nada em 2013. E como ele era o Barry do ponto fixo, perdeu a mãe, cresceu com os West, tinha essa possibilidade dele não ficar com a Iris. Aí quando o lance deles foi esquentando com o passar do tempo, o jornal já havia mudado por completo. Fica meio bugado se sendo o Flash original, né? Apesar que é ele. Só que se é ele e é um acontecimento predestinado sem anti-monitor, como que o Reverso tem esse jornal sendo que ele vivenciou o 25/4 de 2024 diferente, que é escrito pela Iris West Allen, que já era pra estar aí no cofre do tempo, mas não, está a do Eva, mesmo já acontecendo a crise nas Infinitas Terras. Então é mais provável que seja a crise original do alternativo, no destino natural dele, porque como já dito na série muitas vezes aqui no canal, não faz sentido o Flash alternativo que foi criado pelo Reverso chegar no dia da crise e ele lutar com esse mesmo Reverso que já lutou na crise. Então esse era o jornal original mesmo, ou o original pro Flash alternativo, mas foi o primeiro escrito pelo Ivan ou Evan Gibson nesta mesma data. Agora é o famoso jornal, devidamente o original mesmo, escrito pela Iris West Allen, onde ele descreve e representa o sentido do Town depois de ficar preso no passado, que é a matéria do que aconteceu com o Flash e o Reverso depois dessa data. É isso aqui, como eu já disse, não faz sentido o Town ter aquele outro desaparecimento do Flash, sendo que o 25/4 de 2024 que o Town vivenciou foi outro, e esse outro que era pra estar aí no jornal, Iris West Allen, uma batalha entre Flash e Flash Reverso. Após uma batalha intensa contra o Flash Reverso, o velocista Escarlate desapareceu em meio a uma explosão de luz. A causa da luta é atualmente desconhecida. De acordo com testemunhas, o Flash, com a ajuda do Arqueiro Verde de Starling City, Átomo e Mulher Gavião, iniciaram uma batalha contra o Flash Reverso em torno da meia-noite da noite passada. O céu fica em uma cor vermelha profunda com a batalha que se seguiu, criando a maior destruição que essa cidade já teve desde a chegada do Flash pela primeira vez em Central City. Vários caminhões foram atingidos na briga, derrubando seus conteúdos direto para a rua. A falta de energia varreu quase 20 quarteirões da cidade, entre a Rua 16 e a Avenida Adam. 5 desses quarteirões ainda permanecem sem energia elétrica. Todos os prédios da cidade foram evacuados pela CCPD com a ajuda de Átomo. Segundo relatos, Flash e Flash Reverso lutaram um contra o outro entre dois caminhões-tanque virados. O relâmpago que emana dos velocistas começa um incêndio do óleo derramado dos caminhões. Eles começam a ter uma conversa em meio à luta. Então, Flash Reverso acelerou, deixando Átomo, Arqueiro Verde e a Mulher Gavião para trás. Uma testemunha que presenciou a luta de seu apartamento disse: "Era difícil de ver de lá, mas o Flash Reverso foi fechando a avenida e em seguida houve uma luz e do nada ele sumiu." Outra testemunha do edifício descreveu que o relâmpago subiu ao céu e depois voltou a ficar preto novamente. Levou apenas um momento até que o Flash Reverso fosse embora. O chefe de polícia de Central City, Joe West, deu uma conferência de imprensa afirmando: "Nós não temos muito o que fazer agora. O que sabemos é que hoje à noite o maior protetor dessa cidade desapareceu, em uma única esperança que ele retorne o mais rápido possível, compartilhado por todos os que chamam esse homem de herói." Ou seja, concluindo então, esse é o desaparecimento do Flash e o Flash Reverso durante a crise do Anti-Monitor. Mesmo que tinha a destruição de realidades, foi mais uma batalha entre o Flash e o Flash Reverso, uma última batalha insana. Enquanto os outros heróis ficaram com os Demônios das Sombras e o Anti-Monitor. Então, quando eles desaparecem, eles vão para o ano 2000 para o Town tentar finalizar o seu plano. Só que o Flash consegue o impedir salvando a si criança, deixando o Town furioso decidido a matar sua mãe para apagar o herói Flash. Então o Town fica preso no passado por não existir o Escarlate no futuro, e o Flash literalmente desapareceu. Muitas pessoas não entendem o desaparecer. Não é que depois a gente vê possíveis futuros do Flash alternativo se sacrificando, que o Flash original se sacrificou também. Por isso usa a palavra desaparecido. Não se sabe, não se pode afirmar, não se tem certeza do que aconteceu com o Flash, mas que a linha do tempo estava lá. Se a matéria foi escrita no mesmo dia e depois temos mais um jornal, que 25 anos depois o Flash não voltou, a linha do tempo
original estava lá, só que quase 100% inacessível. Então, nessa matéria agora, o Barry estava com a Iris e, claro, todo o confronto e destino com Flash Reverso. Possa ser que aquela do Evan era pro Flash alternativo mesmo inicialmente. O Towne sabia que a matéria era outra, mas o importante era que o Flash iria desaparecer. Não importava se estava escrito qualquer outra coisa, o Flash desaparece no futuro. A teoria que eu tenho sobre o Flash original, seguindo o conceito de linha do tempo de The Flash, com essa mudança temporal muito forte no passado, talvez o Barry possa ter conseguido retornar ao presente, só que modificado. Pois quando o alternativo salva a Nora, isso faz os eventos da primeira e segunda temporada nunca acontecerem. O que também, se não aconteceu, ele não está aí salvando a Nora, mas ele está. Tipo um paradoxo do avô. Mas ele salva e ele volta pro presente dele justamente modificado, porque sua origem é outra, por isso não recria a linha do tempo original. Então, ele teve tempo com as memórias e permaneceria com os poderes, mas não sendo o Flash, porque o destino dele de ser o Flash foi feito de forma intencional. Se ele mudar isso mais pra frente, é como se ele nunca se tornasse o Flash, porque ele é o Barry do ponto fixo, que perde a mãe na infância, criado pelo Reverso. Então, possa ser que o Flash original conseguiu voltar pro presente, onde não existia o Flash. Então, matar a Nora é fazer o Flash original não existir e sim o alternativo. E salvar a Nora é fazer o original voltar a existir e o alternativo não. Então, como antes era possível viajar no tempo depois da crise e não era um sacrifício sobre antimatéria, isso leva a possibilidades que o Flash original é sim o Flash de 2056, que sabia das consequências do ponto de ignição do seu outro eu. Esse lance do 2056 fica realmente cruzado sobre dois Flash, que sendo qualquer um dos dois é totalmente viável. O cruzamento é o Flash de 2016 salva a Nora, permitindo que a linha do tempo original ficasse intacta, então o Flash original voltou. Mas aí mais ramificações, a Nora morre novamente, o Barry alternativo tem a sua existência garantida de volta, mas o original não. Então leva ao Flash original voltar ao seu presente modificado com a morte da Nora, onde não existe o Flash de 2020, e aí ele entendendo que tem outro ele criado pelo Towne. Ele teve esse trauma da morte de sua mãe, ele eventualmente vai salvar a mãe dele, vai criar o ponto de ignição, aí ele alerta esse 2017 sobre as mudanças do Flashpoint. Então, como eu já trouxe, é ramificação o tempo todo, alteração e alteração. Então, nada impede que uma versão do Flash original possa ter enviado a mensagem. Ou é o Flash do ciclo de Savitar, logo após de consertar o Flashpoint. É a consequência temporal, foi um paradoxo de Bootstrap, e nesse futuro a Iris West iria morrer. Com essa morte da Iris pelo Savitar, não é a Iris que escreve a matéria do desaparecimento do Flash, e sim a Julie Greer. E como está nitidamente descrito, são as mesmas informações do desaparecimento original do Flash e o Reverso, sendo que a crise do alternativo não seria contra o Reverso, como eu já disse, se tornaria um sacrifício, já era outra linha do tempo. A força de aceleração já estava de outro jeito. Então fica muito misterioso se teve uma crise para esse Flash, e que se for ele, o Flash de 2056, ele sobreviveu à crise ou não teve a crise do Anti-Monitor. Se teve crise, ele sobreviveu a ela de alguma maneira, um pouco improvável, pois aquele Barry aceitaria esse destino, e ele já havia perdido tudo, estava deprimido, mas vai que ele venceu o teste. Ou ele sobreviveu criando mais um resquício do tempo, e esse resquício se sacrifica permitindo que o Barry verdadeiro, na verdade o resquício, sobrevivesse. Aí, pelo alto arrependimento sobre o Flashpoint, ele manda a mensagem após envelhecer na tristeza. Isso se encaixa muito bem, pois nesse estado do Savitar, loop temporal, o Barry usou a ferramenta resquícios do tempo com tudo dessa vez, mesmo com os resquícios concordando ou não de morrer. Então, como ele já havia perdido a Iris, já estava afundado, dane-se os resquícios do tempo, eu vou concordar em me matar, eles vão concordar, então é isso. Temos que vencer essa desgraça de robô gigante que é muito rápido. Então acredito que talvez seja um caso parecido com o desaparecimento da matéria do Evan, que pela consequência do Flashpoint, a Speed Force, a Gideon só atualizava leves informações com mudanças fortes e a data do jornal. Então a matéria foi escrita pela Julie Greer, mas não foi uma batalha com Flash Reverso. Depois de conseguir vencer o ciclo temporal, o nome da Iris volta ao jornal, o futuro mudou/voltou. Aí criou-se o legado da Nora West Allen, onde ela cresceu só com a Iris e o Barry se sacrificou em 2016
2024. Ele deixou uma mensagem para Nora e tinha o céu vermelho, mas sem flash reverso, ele só assistiu à crise. Possa ter participado, mas que não levaria aos eventos originais por justos motivos. Mas ao tudo, o Tawny só assistiu o flash que ele criou morrendo na crise e em 2034 ele foi pego. E na mensagem a gente vê supostamente um míssil caindo na frente do Barry ou algo explodindo. Acredito que seja o destino cruzado, crise do anti-monitor e a dos ataques anti-governamentais. Ou foi só uma referência, ou uma destruição qualquer. Mas que agora nesse estado temos o jornal de 25 anos após o desaparecimento do Flash, que pelo visto não é da linha do tempo original, pois veio trazido do futuro da Nora, da crise do Flash alternativo que manda mensagem para ela, só que as informações desse jornal trazido pela Nora ainda mantém informações do desaparecimento original. Possa ser aquele mesmo caso da Julie Greer, a Gideon e a força de aceleração. Então concluímos também como mais um cruzamento temporal. Era uma bela manhã em Central City, não tão diferente daquela manhã anos atrás, quando o céu azul claro ficou vermelho e o velocista Escarlate desapareceu em meio à crise. Milhares de pessoas se reuniram aqui no Museu do Flash para comemorar o aniversário de 25 anos desse dia. Os nomes das vítimas do ataque foram lidos e o governador Singh fez comentários sobre o legado duradouro do Flash. Os detalhes do desaparecimento do Flash permanecem obscuros. Em 2026, uma comissão parlamentar repetiu o relatório inicial da antiga reportagem do Citizen. Horas depois que o céu ficou vermelho, o Flash e seus aliados lutaram contra o Flash Reverso. A batalha de rua que se seguiu causou a maior destruição que essa cidade já tinha visto, até que o Flash e o Flash Reverso desaparecem em uma explosão de luz. Nos anos seguintes, a crise, as contradições só cresceram. Algumas testemunhas se lembram de dezenas de outros heróis presentes, incluindo o Arqueiro Verde, a Batwoman e o Homem Elástico. Outros se lembram de heróis que estavam perdidos no tempo, como Átomo, ou de outros mundos, como a Supergirl. Alguns até afirmam que viram Flash Reverso liderando um exército de demônios das sombras. A pesquisa se concentrou em Roger Hayden, também conhecido como Pirata Psíquico, que afirma se lembrar dos verdadeiros eventos da noite. Ele disse após a sua prisão: mundos sobreviveram, mundos morreram, nada será como antes. E nada nunca foi. Olhando para a estátua de ouro do Flash, esse repórter lembrou-se de palavras do seu ex-chefe de polícia, Joe West. Nós não temos muitos detalhes. O que sabemos é que hoje à noite o maior protetor de Central City desapareceu num piscar de olhos. Então é a sequência do futuro original, mas pelo deslocamento do destino do Flash, criando um novo Flash, alterações constantes aparecendo toda hora, Speed Force, a mesma única Gideon presente, a Nora West Allen trouxe do futuro dela, que indica na verdade claramente o sacrifício do pai dela, o Flash alternativo. Mas com as mudanças temporais da Nora, eliminando a existência do Cicada, eliminando a adaga, a crise nas Infinitas Terras pulou para 10/12 de 2019. E é o crossover que a gente pode assistir nas séries. Com essa mudança temporal, se aplicou em todas as linhas do tempo. Então, o Anti-Monitor desperta mais cedo, começam os testes do Novu, as preparações e realidades começam a serem destruídas. Agora, o envolvimento com a Terra 90, o Nash libertando o Anti-Monitor, os 7 Paragons, o sacrifício do Oliver e do Flash da Terra 90, fez com que o multiverso fosse recriado e permitindo a existência do Flash da Terra 1. Era a Terra 1 que seria a última a ser destruída e que era ela que impediria as outras de serem destruídas. Então tivemos um novo jornal jamais visto, que agora de fato era sobre o Flash alternativo. O velocista Escarlate voltou. De acordo com testemunhas, o maior herói de Central City, The Flash, reapareceu heroicamente hoje cedo em Central City. Os relatórios também afirmam que os heróis anteriormente desaparecidos, Arqueiro Verde, Supergirl, Canário Branco, Batwoman e o Caçador de Marte, também reapareceram ao lado do Flash. Outros heróis formaram uma equipe com Superman, Átomo, Dreamer e outros para lutar contra o que só pode ser descrito como vilão de imenso poder. De acordo com Star Labs, esse vilão foi o responsável pela devastadora onda de antimatéria, que ameaçou destruir nosso mundo. Felizmente, essa crise foi evitada devido às ações heróicas do Flash e seus super amigos. Testemunhas relatam que o Flash e outros heróis avançam em direção ao perigo, e ao que parecia ser uma destruição certa, com um único chamado para a batalha: salve o mundo ou morra tentando. Um oficial da CCPD que trabalhava no local descreveu o terror sentido por todos quando isso aconteceu. No entanto, ele também descreve como foi ver a bravura altruísta de nossos heróis espirais, enquanto eles se uniam para proteger o mundo. Ver todos os seus
poderes em exibição, saber que eram os bons lutando para nos salvar, foi muito inspirador. Graças à polícia e ao corpo de bombeiros de Central City, que trabalharam em unissono com os heróis para evacuar com segurança todos os edifícios da área, ninguém ficou ferido. Alguns caminhões, tanques e transportes foram pegos no meio da luta, fazendo com que conflitos perigosos e voláteis se espalhassem pela rua. O óleo de um dos petroleiros tombado pegou fogo, causando um incêndio perto da borda do estaleiro. Isso resultou em graves cortes de energia que varreram os primeiros 20 quarteirões da cidade, entre a 16ª Rua e a Avenida Adams. 11 desses blocos ainda permanecem sem energia. O capitão da CCPD, Joe West, falou em uma entrevista coletiva no início dessa tarde: "Acho que falo por todos que chamam esta grande cidade de lar, onde também digo, bem-vindo de volta, Flash." Talvez era falso por ser coisa do hemoglobina, mas era uma possibilidade que não era na verdade, mas acabou sendo. E a gente teria se ele se sacrificasse em vez do Flash da Terra 90. Meu nome é Iris West Allen, e uma vez eu conheci um jovem, um super-herói, que chamei de Raio. O mundo passou a conhecê-lo como o homem mais rápido do mundo, o velocista escarlate, o Flash. E não importa o título que você escolher para ele sempre será lembrado como protetor de nossa incrível cidade e de seus cidadãos, como um farol de esperança para todos nós e como um homem que se sacrifica repetidas vezes, e novamente para que possamos viver. Hoje nos despedimos dele não porque foi levado, mas porque se entregou de boa vontade, e no final disso o torna o merecedor do maior título de todos, herói. Então, pessoal, esse foi o desaparecimento do Flash, todas as mudanças e significativos de cada jornal. Relaxa que eu não esqueci de quando o jornal altera quando o Flash perde os seus poderes. Então, não existia a crise terrorista e nem a do anti-monitor, mas ainda escrito pelo Evan Gibson. Me diga se vocês gostaram desse vídeo, como foi esse dia, como está sendo esse dia pra vocês, esse grande momento tão esperado por décadas por milhares de pessoas. Agora, os próximos serão em 2026, 2049 e 2056. Pois é, o tempo está passando. Um belo dia pra vocês, um ótimo futuro a todos vocês e eu espero que possamos se ver mais vezes.